Vamos lá então. Vou só lembrar vocês mais ou menos o que é esse feriado, por que ele é importante e tudo mais. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Brasil foi um dos poucos países que conseguiram a sua independência sem tirar uma vez em seu ninguém, tá bom? Isso aconteceu porque, amores, apesar da gente sair do sistema colonial, a maioria dos países adotou o sistema republicano depois da sua independência. Já o Brasil não rolou isso. O Brasil continuou com uma monarquia e continuou, olha só, com português no poder. Dom Pedro, bonitinho, continuou lá, tá? O processo de independência, ele foi um processo demorado, mas que ele foi demorado, mas não foi demorado. Como assim, professora? O processo de independência, ele teve várias fases e, na verdade, a gente teve vários ensaios para a independência. Primeiro, a gente começou a ficar super chateado com a coroa. A gente estava muito hashtag chateado com a coroa, porque a elite brasileira estava sendo cobrada de impostos muito grandes, muito impossíveis de ser pago. E a partir desse momento que eles começam a cobrar impostos que eram impossíveis de ser pagos, a galera começou a ficar meio assim, olha, não tá dando essa coroa portuguesa, eles estão mexendo com a pessoa errada. Então eles começaram a ter várias revoltas. Então a gente vai ter a revolta de Pernambuco, a gente vai ter a revolta de Felipe de Cavalcante, a gente vai ter vários tipos de revolta que vão ser principalmente contra impostos que a coroa tá cobrando dessa galera. E também por falta de representatividade política dentro da Câmara lá de Portugal. Então, se você quiser saber o motivo da independência, sempre tenha em mente impostos e representatividade política. Esses são os dois fatores que levaram à independência do Brasil. Assina embaixo. Sempre será esses dois motivos. Sempre. Sempre. Se você tiver uma prova ali, uma prova do vestibulinho, né? Que vocês vão prestar aí pro ETEC. Se perguntarem para vocês os principais motivos da independência, fala sempre imposto e representatividade política. Que esses são os maiores motivos. Porque quem era de classe inferior, vamos colocar assim, inferior porque tinha menos dinheiro, não tá muito ligando não pra esse negócio, tá bom? Agora, a elite que tava saindo prejudicada porque tava perdendo dinheiro, não abriam os portos para as outras nações entrar para poder fazer comercialização, tudo isso influenciava nesse desejo de independência deles, tá bom? Então, o processo de independência foi muito mais um processo da elite do que qualquer outro agrupamento. E por que que não houve conflitos, meus amores? Porque o filho do Joãozinho, do Joãozinho, do João, foi que assumiu o trono brasileiro. Então ficou meio que em família. Aí o João olhou assim e falou assim: ah, não vou brigar com meu filho, não. Deixa ele lá. Deixa ele contente, alegre. Não tô podendo, tô com uma crise aqui em Portugal. Melhor, deixa pra lá. Tá bom. Vai lá. Certo? Então foi uma independência sem conflitos. Se a gente for ver uma característica incomum entre qualquer outra independência, a gente vai ver que foi uma independência sem conflitos, sem muito barulho, sem muito estardalhaço. A gente vai ver coisas representando uma luta, uma guerra, um marco, como se fosse uma coisa gloriosa. Mas só foi assim. Papai, não quero mais ser sua colônia. Aí o pai falou: tá bom, filho, é isso. Tá bom, produção? Bem resumidamente assim, só pra gente contextualizar esse feriado, que ele é importante. Por quê? Porque houve a abertura dos portos brasileiros, a gente conseguiu comercializar para outros lugares. Tudo bem que isso já tinha acontecido quando a família real chegou aqui no Brasil, mas com a independência, a gente vai conseguir também abrir muito mercado, vai conseguir comercializar mais para fora, não vai precisar pagar tanto imposto, então as mercadorias vão ficar mais baratas e mais comercializadas. Então a gente vai ter uma série de fatores aí
foram legais. Claro que a parte chata foi que a gente praticamente virou colônia de outro país, que foi a Inglaterra. Mas isso daí já é outra história. Certo, queridos? Só uma pincelada mesmo, para vocês lembrarem. Vocês lembram que vocês aprenderam isso? Lembro. Então tá bom. Vamos começar então a falar do fim do Estado Novo, que eu sei que vocês não aguentam mais falar sobre isso, não é verdade? É. Getulinho, gente, Getulinho, um ícone da política brasileira, referenciado até hoje. Tem um pessoal que é meio maluco. Aquelas brincando. Vamos lá, gente. Então, o que aconteceu? Os brasileiros voltaram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Então, eles começaram a falar assim: olha só como a gente é maravilhoso, como tudo é belo, como tudo é lindo, certo? Olha só. Então, a gente vai começar a ver aí, sempre que a gente vai ver uma influência de fora, a gente vai começar a se questionar sobre o que está acontecendo aqui dentro. E aí que o dedinho vai ferir. Lembrem-se, por que Getúlio também não queria dar liberdade, não queria assumir, sair de cima do muro com relação à Segunda Guerra Mundial? Porque se ele fosse contra a aliança, ele ia estar descredibilizando valores que eram fascistas, né, autoritarismo e etc. E falando, não, a democracia que é legal, né, que no caso seria dos Estados Unidos, né, Estados Unidos, a Tríplice Entente. Então a gente vai ver ali uma contradição. E aí o povo vai olhar assim e vai falar: meu Deus do céu, mas como isso? A gente ficou do lado da Entente, mas a gente está muito mais perto da aliança. Por que isso? Então eles vão começar a ver atitudes, coisas que foram sido reveladas, né? Sobre o que acontecia na Segunda Guerra Mundial, que ninguém estava sabendo, tá bom? E aí vão se perguntar: meu Deus, será que isso aqui tá acontecendo aqui também? Como é que foi isso, Jesus? Então a gente vai começar ali um questionamento sobre se realmente o Getúlio tem que ficar no poder. Daí, quando ele colocou o pezinho e falou: não, vou para a Entente, foi quando começou a ruína dele, tá? Então vamos ver. A vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial. Opa, peraí que o negócio... Pronto. Ai, não. Foi demais. Peraí, gente. Ai, negócio... Não, de louco. Pronto. Criou uma situação insólita no Brasil. Opositores exigiam que o governo defendesse a liberdade interna da mesma forma que defendeu a externa. Ué... Se você tá defendendo lá de fora, por que não defende aqui de dentro? Tá vendo que vão começar a se questionar aí com essa tomada de decisão? Ainda em 43, estudantes, artistas, intelectuais organizaram manifestações em favor à abertura política. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que existe até hoje, fundada em 1937, organizou uma grande passeata exigindo a redemocratização do país, que acabou reprimida pela política. Em 1945, o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, liderado por Aníbal Machado, Sérgio Millet, Dionélio Machado, Murilo Rubião e Jorge Amado, elaborou um manifesto a favor da democracia, agravando ainda mais a crise no governo. Então, olha só, a gente tá vendo que muitos intelectuais já estão se posicionavam antes, tá, gente? Só que agora tá muito mais difícil de reprimir porque a população deu uma abrida nos olhos, tá vendo que não é essa festa toda, tá? Onde é que eu tava? A favor da democracia, mais a crise do governo. Muito bem. Vargas previu o colapso do Estado Novo e, pressionado, anunciou as eleições gerais em 2 de dezembro de 45, autorizando a formação de partidos políticos. Então ele viu que não tinha mais para onde ele correr,
que o negócio tava ficando meio ruim para ele. Então ele falou assim: ok, gente, ok, vou fazer as eleições, não precisa ficar bravo. Os principais adversários do Estado Novo organizaram-se. A burguesia liberal, composta por empresários que defendiam uma menor interferência do Estado na economia, formou a União Democrática Nacional, UDN, lançando o nome de Eduardo Gomes, antigo líder tenentista, para a presidência. Lideranças políticas ligadas ao Estado Novo formaram o Partido Social Democrático, PSD. Tem até hoje esse, né? Anunciando a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Getúlio e do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Foi reorganizado e lançou Iedo Fiuza como candidato. Então a gente vai ver ali que, na verdade, o Tulinho vai ter um probleminha aí. Mas, claro, amores, tem a classe trabalhadora ali que tá meio assim. Ai, o Tulinho deu tanto dinheiro pra gente, tantos direitos. Por que vou tirar ele, sabe? Vai acontecer isso também. A libertação do líder comunista Luiz Carlos Prestes da prisão e a defesa de uma política nacionalista que limitasse a entrada de capital estrangeiro no Brasil levaram a uma aproximação entre a esquerda e Vargas. Olha só que bonito. Quem disse que não dá para voltar a ser amigo? Muitos trabalhadores também temiam, com a saída de Vargas do poder, as conquistas trabalhistas do Estado Novo também desaparecessem. Muitos setores da sociedade passaram a defender a formação de uma nova Assembleia Constituinte, mas com a continuidade de Getúlio na presidência. Esse movimento foi batizado de querenismo. O nome se originou o slogan utilizado no movimento Queremos Getúlio. Amores, esse aqui vocês vão grifar e vão colocar um amor, um chuchu, um coração, qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? É o movimento querenismo, tá? Esse movimento foi organizado principalmente pela classe trabalhadora que temia perder os direitos que foram conquistados junto com Getúlio. Isso ia acontecer? Não, mas o pânico, sabe? Nunca tive um direito, gente. Nunca podia ir na esquina ali, sabe? Agora querem tirar meus direitos. Inclusive, foi uma das coisas que Getúlio usou para permanecer no poder, tá? E se a gente for ver também, é um pouco do discurso aí que a gente vê o senhor Lula fazendo lá do Bolsa Família, quando teve as eleições depois dele, né? Então, assim, olha, com a Dilma vai ficar esse Bolsa Família, vai ficar tudo, vai ser uma maravilha. Tá bom, amores? Então, vamos lá. Mandurinha só não faz verão, né? Então, mas aí os líderes dos trabalhadores ficaram bastante, assim, preocupados com o seu futuro. As constantes declarações de Getúlio sobre seu desejo de permanecer na presidência irritaram a oposição e os militares, até que no dia 30 de outubro de 45, Vargas acabou anunciando sua renúncia à presidência e disputando as eleições para senador pelo Rio Grande do Sul. A saída de Vargas determinou a vitória de Eurico Gaspar Dutra, com mais de 50% dos votos. Getúlio passou quase todo o seu mandato de senador na sua fazenda em São Borja, onde preparou sua volta à presidência, que ocorreria em breve. Tá bom? Então, ele saiu do poder, mas daqui a pouco estamos de volta. Certo, amores? Aqui eu quero que vocês grifem também. Com certeza vocês já ouviram falar que Getúlio se matou, não ouviram, não? Sim ou não? Sim. Isso daí, gente, é uma história longa, mas não vai ser agora, ele ainda vai voltar à presidência, é só depois que ele vai fazer isso, tá bom? Mas como todo bom senador, você viu que Getúlio quase não trabalhou como senador. Até hoje, tendência. Qualquer político, mais falta do que vai, e ainda ganha um absurdo de salário, né? Vocês sabiam que os deputados só precisam ir 3 vezes por semana na Câmara dos Deputados? Não precisa todo dia também, não. Sério? Nossa. É, gente. É isso. Quer cortar um monte de verba da educação, um monte de verba da saúde,
Mas não quer cortar privilégio de deputado? Ah, gente, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda aqui. Gente, tá no momento de crise, tá cortando o salário da galera do Brasil inteiro. Por que que não corta de deputado também? Verdade. Não é? Gente, vai lá, corta metade desses direitos deles. Não tá indo lá pro Congresso. Pra que que ainda tem vale gasolina? Pra que que ainda tem vale terno da vida? Não tô entendendo. Vale eterno? Tem vale terno, meu amor. Olha só. Você compra quanto eles quiserem. Não, tem um. Eles têm uma cota. É que assim, gente, o salário do deputado é uns 30 mil. Eu tô arredondando aqui, eu não sei direito quanto que é. Mas é uns 30 mil. Com todos os vales que eles têm de comida e etc., dá mais 100 mil de gastos. Ou seja, os direitos deles é, sei lá, 3 vezes o salário deles, mais, inclusive. Entendeu? Nossa. Não é absurdo? Não é absurdo? Eu acho. Certo? Tanto que teve uma vez um deputado que abdicou de todos esses vales deles. Gente, porque 30 mil por mês já é um salário muito bom, não é não? Pra que que precisa de tanto vale? Nossa, 30 mil por mês eu tava bem. Nossa, Então, tava só indo. E trabalhando 3 vezes por semana, meus amores. nossa. E podendo faltar sei lá quantas vezes. É isso, produção. É isso que a gente tem pra hoje. Você acha que tá certo essa remuneração política? Não tá, gente, né? É isso. Só um momento revolta aqui. Vamos continuar. Gente, vai chegar aqui agora em exercícios. Eu vou parar de apresentar, porque vocês sabem. Vamos fazer uns exercícios. Uns exercícios para ver se a gente entendeu a matéria. Muito bem. Leia o texto e responda as questões. Uma Noite do Rio está, assim, a primeira produção da política da boa vizinhança. E a primeira a se preocupar em não cometer os tradicionais erros dos filmes americanos, como pôr os brasileiros para falar espanhol, chamar Buenos Aires de capital do Rio de Janeiro, ou colocar índios nus dentro de um ônibus na Avenida Rio Branco. Certo? Aqui, gente, foi nessa época também que a gente começou a ver personagens brasileiros para atrair o governo brasileiro a apoiar os Estados Unidos. Então, o Zé Carioca. Quem mais quer? Ah, tem vários personagens aí brasileiros. Começou a colocar histórias no Brasil, aqui, nos filmes de Hollywood, tá bom? Então, várias coisas a gente vai ter durante esse período aí pra atrair, tá? Pra atrair essa galera pra cá, pra falar assim, olha, tá vendo, brasileiros, eu sou seu amigo, me apoia aí na guerra, tá bom? Mais ou menos é isso. Então, vamos lá. Explique o que foi a boa vizinhança. Então, foi uma forma de política externa que vai ser voltada para a cooperação de tecnologia e cultura entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, certo? Essa proposta vai ser do presidente Roosevelt e ele vai prever uma aproximação diplomática entre esses países. Então, vai surgir vários personagens aí latinos. Tem aquele lá do... O Ratinho, que é mexicano, gente. Qual que é o nome dele mesmo? Ah, esqueci. Não sei se vocês viram isso também. Que é bem velho. Oi? É do Looney Tunes? Aquele lá que é rápido? Não. É um ratinho. Ai, gente, esqueci o nome Ele dele. não tá um mexicano no Looney Tunes. Ah, então deve ser. Que usa chapéu amarelo. É Ele corre ligeiro. rápido? Acho que é ligeirinho. É isso mesmo, ligeirinho o nome dele. Ligeirinho, é isso aí. É esse aí, né? Então você vai ver um monte de personagem latino americanos aí pra representar essa galera e falar assim, olha aí, eu represento a sua cultura, eu represento total a sua cultura, tá bom? Porque eles vão querer uma aproximação, certo? Então, na 1 a gente vai colocar isso. Sendo o primeiro filme, de fato, associado à política da boa vizinhança, porque seus realizadores procuraram evitar habituais erros sobre o Brasil. Calma. Tô calmíssima.
Os brasileiros falando espanhol não lá bem, né? A gente ia ficar chateado, não ia não? Uhum. Ao invés de aproximar, poderia fazer ao contrário, né? Fazer a gente ficar mais afastado deles. Então eles começaram a estudar bastante a cultura para não cometer essas gafes e ao invés de aproximar, afastar.